Fala rapaziada, meu nome é Nicholas Hilbert e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui um tutorialzinho, um dos primeiros do canal do YouTube da Info. E nesse tutorial eu vou estar criando uma simples aplicação em Node.js, seguindo o modelo MVC, com integração do banco de dados MongoDB, pela ferramenta Atlas, onde o banco fica na nuvem. E no final disso tudo, a aplicação vai ser hospedada de forma gratuita na ferramenta Render. Antes de tudo isso, é necessário explicar o que são cada uma dessas tecnologias que eu acabei de falar e como que se instala elas. Caso você já tenha algum conhecimento sobre elas, já tenha baixado elas ou ache que não precisa saber desses detalhes, pode pular para o tempo mostrado na tela, mas se certifique de ter todas elas instaladas corretamente. Além disso, todos os links para download das ferramentas vão estar na descrição do vídeo. Para os que ficaram, a primeira tecnologia que vai ser apresentada é o Node.js. O Node.js é um ambiente de execução da linguagem de programação JavaScript, permitindo que essa linguagem seja executada fora de navegadores, como o Google Chrome, por exemplo. Para utilizá-lo, é somente necessário que você baixe o Node.js no seu site oficial, como está sendo mostrado aqui na tela. Você pode escolher entre duas versões, sendo elas a LTS, que seria a versão menos recente, mas mais segura e com menos bugs, e a atual, que pode conter algumas funcionalidades adicionais, mas ela está mais propensa a alguns erros e bugs que podem ocorrer no desenvolvimento. Não é comum, mas pode acontecer. Nesse tutorial a gente vai usar a versão LTS, e depois de baixar o instalador, como aconteceu aqui, você apenas executa ele, clicando duas vezes, tanto na pasta que ele foi baixado, como no seu navegador aqui. Aqui você apenas precisa seguir Next, aceitar os termos, Next. Não recomendo decidir um caminho específico para a instalação, mas caso você prefira, aqui você decide o caminho específico, que ele vai ser instalado. Next. Aqui são as opções de instalação, você pode configurar todas elas, mas a recomendação é não mexer em nada. Next. Next. E por último, clique em Install. Eu não vou clicar aqui porque eu já tenho instalado, mas apenas clique aqui e conclua a instalação. Para testar se o Node foi bem instalado, abra um CMD e digite o comando node-v. Se ele retornar o número da versão, está tudo certo. Tente também executar o comando npm-v, que é o instalador de pacotes do Node, que é para ter vindo com o download junto com o Node, mas apenas para confirmar, verifique qual a versão que está mostrando aqui. Não precisa ser necessariamente a mesma caminha, mas pode estar aparecendo alguma coisa e já está tudo certo. Seguindo agora para o MongoDB. O MongoDB é um banco de dados chamado de não relacional, ou NoSQL. Esse nome vem do fato de, diferente de bancos relacionais como o famoso MySQL, onde os dados são tabelados em fileiras e colunas que podem conter relacionamentos entre si, no MongoDB os dados são armazenados em documentos flexíveis. Esses documentos geralmente utilizam o formato JSON. Assim, é muito fácil aumentar a quantidade de informações armazenadas conforme a aplicação cresça durante o desenvolvimento. Para utilizar o MongoDB, você pode baixá-lo e executá-lo localmente. Porém, neste tutorial, o intuito é utilizar a ferramenta MongoDB Atlas, que cria um banco de dados na nuvem, nos próprios servidores da empresa MongoDB, sem a necessidade de um serviço de hospedagem para o banco. Para começar a criação do banco de dados, acesse o site oficial do MongoDB e acesse a área de produtos. Clique então na opção Atlas e então clique na opção Testar gratuitamente. Agora aqui crie sua conta, inserindo os campos de nome, sobrenome. Não é necessário inserir o campo de companhia, a empresa que você trabalha. Insira então um e-mail e uma senha. Concorde com os termos de serviço e então crie sua conta. Se tudo deu certo, você deve ter recebido e-mail de confirmação, apenas confirme pela mensagem, então você poderá acessar sua conta. Com o seu e-mail confirmado, você agora pode fazer login com o e-mail que você usou para criar a conta e sua senha. Por enquanto, é tudo que é necessário preparar. Vamos continuar a partir daqui com o andamento do tutorial. Por último, temos o Render, uma ferramenta de hospedagem paga, mas que contém planos gratuitos que já servem para o propósito do tutorial. No site da ferramenta, clique aqui para criar sua conta, podendo ser realizado esse processo de várias maneiras, mas eu recomendo que seja usado o GitHub, porque no andamento tutorial vai ser usado o GitHub para conectar os repositórios onde é que vai ser feita a hospedagem. Selecionando a opção do GitHub,
Você autoriza tudo o que precisa ser autorizado, e então você irá para a dashboard da aplicação. Por enquanto, tudo que precisa ser mostrado, continuamos a partir daqui depois. Começando de vez com o tutorial, iniciamos agora o desenvolvimento da aplicação. Nesse tutorial, o que vamos fazer é uma lista de tarefas. Pode utilizar seu editor de texto de preferência, mas aqui será utilizado o Visual Studio Code. Crie uma pasta no local que quiser e abra o cmd nela. Digite então os comandos npm init -y para iniciar um projeto Node e também digite o comando npm install express mongodb ejs e .env. Isso vai instalar todas as dependências que a gente precisa para o projeto, sendo elas o Framework Express para o desenvolvimento da API, o MongoDB para realizar a conexão com o banco de dados, EJS, que vai ser usado como template engine, e por último o .env para utilizar os arquivos .env para armazenar variáveis secretas. Para criar a estrutura do projeto, vamos criar as subpastas models, controllers e views. No modelo MVC, os modelos interagem com o banco de dados e realizam a lógica da aplicação. Os controladores processam as requisições feitas pelo usuário, processando os dados necessários e interagindo com os modelos, para então retornar os dados para as views. As views, por sua vez, são a interface gráfica da aplicação, o que o usuário vê. Podem ser arquivos HTML, mas, como dito antes, vamos utilizar nesse projeto arquivos EJS, para permitir a exibição dinâmica dos dados de forma mais simples. Dentro da pasta Models, vamos criar o arquivo tarefa model.js. Ele vai ser o primeiro modelo aqui e o único nesse projeto também. Dentro dele, vamos criar uma classe chamada tarefa e o seu construtor, tendo as propriedades de data, título e descrição da tarefa. Por último, para poder utilizar essa classe que criamos, vamos utilizar o módulo export e exportar a classe dessa forma. Assim, já foi concluído o nosso primeiro modelo aqui da aplicação. Com o modelo pronto, vamos agora desenvolver o controller. Para isso, vamos criar o arquivo na pasta controllers, chamado de tarefa controller.js. Para começar, vamos importar o model que acabamos de fazer da seguinte maneira: const tarefa igual a require, que é o método de importação, e agora vamos botar aqui o endereço relativo do modelo que criamos: /models tarefamodel.js. Com o modelo importado, vamos também definir um array vazio chamado de tarefas, que ele vai armazenar todas as tarefas que vamos adicionar a ele durante o uso da aplicação. Além disso, vamos também declarar duas funções, sendo a primeira a função getTarefas, recebendo como parâmetro os objetos rec e res. Os objetos rec e res são respectivamente os objetos de requisição e resposta da API feita com o Express, que vamos fazer depois. Nessa função, nós não vamos utilizar o objeto de requisição, apenas vamos utilizar o método render, o objeto de resposta, para renderizar a view chamada de tarefa view, passando como parâmetro o array de tarefas que fizemos agora há pouco, que no momento está vazio, mas será preenchido durante o uso da aplicação. Vamos também criar a segunda função chamada de addTarefa. Começando aqui, nós vamos precisar tanto do título e da descrição da tarefa que vai ser adicionada. Aí a gente pode pegar essas duas coisas da seguinte maneira: o que está acontecendo aqui é que está sendo criada a variável title e a variável description, e elas estão recebendo o valor diretamente de variáveis desse mesmo nome dentro do corpo da requisição, no caso o body. Abaixo disso, vamos criar um novo objeto chamado de tarefa, e ele vai ser da classe tarefa, que criamos no model. Vamos passar aqui como argumento da data um novo objeto date, dessa maneira aqui, onde aqui será feita uma conversão da data para o modelo brasileiro, incluindo o horário
e a divisão dos dias, mês e ano. Como título, vamos passar a variável title e como descrição, a variável description. Com isso feito, vamos adicionar ao vetor tarefas a variável tarefa por meio do método push. Então, vamos redirecionar o usuário pelo objeto res com o método redirect de volta ao índice da aplicação. Isso é necessário porque quando ele mandar o formulário, ele vai ser redirecionado à tela de post do formulário, o que vai acontecer algum erro no navegador. Dessa forma, depois de processar toda a resposta, o usuário é redirecionado à tela inicial da aplicação para adicionar mais tarefas e visualizar o que já tem adicionado. E assim conclui no momento o desenvolvimento do controller. Caso algo tenha ficado confuso, sinta-se livre para pausar o vídeo, analisar o código ou até mesmo voltar no vídeo quantas vezes forem necessárias até que você possa compreender o conteúdo. Agora é hora da view. Dentro da pasta views, vamos criar um arquivo tarefa view.ejs. É muito importante, na verdade até necessário, que o nome do arquivo seja o mesmo utilizado no método render do controlador, como é possível ver aqui. Utilizamos tarefa view aqui, coloco a tarefa view aqui. Caso você tenha utilizado outro nome, é muito importante colocar esse mesmo nome aqui antes da extensão .ejs. Dentro do arquivo, vamos criar um template HTML usando o atalho exclamação. Vamos apenas trocar o idioma para português brasileiro e o título. E aqui, nesse caso, será lista de tarefas. Dentro do body, do HTML, vamos fazer o seguinte. Adicionar o H1 como título da página, também lista de tarefas. E logo abaixo, uma lista não numerada UL. Aqui, utilizaremos pela primeira vez a tag de template, dessa forma. Um abre tag e um asterisco. Depois disso, podemos escrever um código em JavaScript. No caso aqui, tarefas.for each tarefa. Dessa forma. Aqui, no caso, está aparecendo que aconteceu algum erro, porque essa é só a primeira linha do script. Ainda preciso fechar depois. Toda a linha do script precisa ficar separada em uma tag assim. No caso, o que vai ser feito é pegar o array de tarefas e fazer um loop for each para cada tarefa realizar a seguinte operação. Aqui embaixo vamos abrir uma tag li e colocar dentro dele um parágrafo. Aqui dentro do P, de novo, iremos abrir uma tag de template, porém iremos adicionar logo depois da porcentagem o sinal de igual. Isso serve para mostrar para o Template Engine que o resultado do script dentro dessa tag deve ser visualizado no arquivo HTML. Já vamos fechar a tag para não esquecer. O fecha tag segue da mesma maneira, não é necessário colocar o sinal de igual. Aqui dentro vamos colocar tarefa.title, pois aqui vai ficar o título da tarefa. Colocar um espacinho aqui, abrir de novo a tag de retorno aqui e colocar aqui tarefa.date. Agora abrir mais um P separado para ter uma quebra de linha, colocar novamente a tag de template e digitar aqui tarefa.description e fechar a tag. Agora aqui debaixo da tag li, a gente fecha o script que está dando erro ali em cima. Colocando de novo a tag de template, fecha chaves, fecha parênteses, ponto e vírgula e fecha a tag. Pode ver que parou de ficar vermelho aqui, o que significa que está tudo certo. Debaixo da nossa lista UL, a gente cria um form de método post. É muito importante que o método aqui seja post. Pode ser minúsculo ou também você pode colocar todo maiúsculo. Aqui na ação, a gente coloca apenas uma barra, porque todos os processos dessa aplicação vai ser feito na raiz do projeto. Não vai ser utilizado outras rotas adicionais. Aqui dentro, a gente coloca o input de tipo texto para o título. Se atente muito bem ao nome. Não utilizaremos ID. Colocaremos um placeholder escrito nova tarefa. E aqui podemos copiar e colar. E de novo, você tentando o nome, colocar aqui description. E com o placeholder, descrição da tarefa. Por último, adicionar um botão do tipo submit para entregar o formulário com o texto adicionar. Essa é a nossa view completa
E agora iremos prosseguir para a próxima parte. Para colocar em prática tudo que a gente fez até aqui, a gente vai desenvolver o index.js, que é um arquivo que fica na raiz do projeto. Aqui, opa, nome errado, muito cuidado com as extensões dos arquivos. Index.js. Nele a gente vai começar importando o próprio framework Express da seguinte maneira. Logo abaixo a gente vai importar o controlador. Em seguida a gente vai criar um objeto da aplicação com base na execução do Express que a gente importou. Também vamos definir a porta, né, que a aplicação vai ser executada da seguinte forma. E também agora é necessário configurar a aplicação. Primeiro aqui utilizaremos o método set para definir qual vai ser a engine de template que a gente vai usar. Digite aqui com cuidado view espaço engine e o outro parâmetro seria EJS, é a engine que a gente está usando. Em sequência, utilize o método use, também do objeto app, e digite o seguinte: express, como a gente importou ali em cima, ponto URL encoded, e passe como parâmetros extended, dois pontos, true. Isso vai fazer com que o Express possa ler as informações que a gente passou com o formulário de forma correta. Com tudo configurado, a gente vai agora definir as rotas da aplicação, começando pelo método get. Utilizando aqui app.get, a gente bota o nome da rota, que no caso é a raiz, apenas uma barra. A função que vai ser executada nessa rota é, no controlador, a função getTarefas, onde será exibida todas as tarefas. Também vamos criar o método post, também na raiz, e é essa rota onde é que o formulário vai enviar seus dados. Então aqui a gente vai botar a função addTarefa do controlador para adicionar uma nova tarefa. Para finalizar tudo isso aqui, a gente adiciona o método listen, que vai tornar a aplicação online. A gente adiciona como primeiro parâmetro aqui a porta, que a gente definiu antes, e então uma função simples, que não é obrigatória, mas só para mostrar para o usuário qual a porta que está sendo utilizada e para confirmar que está tudo executando de forma correta. É só um console lá que vai mostrar que o servidor está rodando na porta que a gente definiu pela variável. Com isso pronto, a gente pode testar novamente a aplicação. A gente pode abrir um terminal por aqui e utilizar o código node index.js. Aqui ó, o console lá que a gente fez, servidor rodando na porta 3000. Agora para testar é só abrir o navegador. Este endereço aqui. Localhost seria o endereço local da máquina e esses dois pontos 3000 é para mostrar qual porta a gente está usando. Aqui a interface inicial que a gente desenvolveu, toda em branco, onde adiciona o título aqui, passar no mercado. Descrição, fazer as compras da semana. A gente clica então em adicionar e aqui foi adicionado o título, a data que a gente adicionou e a descrição. Se a gente dá um reload na página, continua aqui. E é possível adicionar mais, sei lá, passear com o cachorro, levar ele pelo parque. Adicionar mais uma tarefa aqui, a data, o título, a descrição, tudo certinho. Continua aqui. Voltando aqui para o terminal, para parar a execução, é só segurar Ctrl e clicar na tecla C. Aqui o servidor parou de rodar e foi encerrado. A aplicação, assim, está pronta. Porém, você deve estar se perguntando onde que entra o MongoDB nessa história. A resposta é simples, a gente vai implementar ele agora. Quem testou a aplicação pode ter percebido que depois de reiniciá-la, a lista de tarefas volta a estar vazia. Isso é porque o array que guarda as tarefas, no caso, esse array aqui, ele é iniciado toda vez que o servidor começa. E quando ele é encerrado, o array também é encerrado. Então toda vez que é executado, é criado como se fosse uma cópia nova dele, zerada. Assim como está aqui no código. E é aqui que entra o banco de dados. Nós vamos guardar a partir de agora as tarefas no banco e pegá-las também de lá. Dessa forma, as tarefas continuarão, não importa quantas vezes a aplicação seja reiniciada. Acessando aqui o MongoDB Atlas, clique na opção Criar um banco de dados. Selecione a opção gratuita para esse projeto. A respeito da região, pode escolher qualquer uma, mas eu vou escolher a região de São Paulo, que é a mais próxima do Brasil, onde é que eu moro. A questão do nome do cluster, isso aqui é irrelevante, mas no caso aqui eu vou botar como lista de afazeres. Mas novamente isso aqui está por você, pode decidir o nome que você quiser. Clique em criar. Das configurações, crie um usuário, eu vou dar o nome de admin e vou gerar uma senha aleatória, mas você pode definir qualquer senha que você quiser aqui. Adicione o seu IP para a lista de IP permitido. Ou faça o seguinte:
adicione um IP totalmente vazio, como que eu vou fazer aqui, ó. Substitua todos os números, mas mantendo os pontos por zero. Isso permite que a sua aplicação pode ser acessada de qualquer máquina do mundo inteiro. Mas se você preferir que só você possa acessar e tornar o projeto privado, apenas clique no botão de adicionar o seu IP, ou seja, está impossível de clicar porque já está aqui, e use a plataforma somente localmente no seu computador. No meu caso aqui, eu vou deixar ela pública. Finalizando, a gente vai para a tela de banco de dados e espera o processo de criação desse banco. Quando você já tiver essa visão aqui, é porque o banco de dados foi criado. Clique no botão Connect, selecione a opção Drivers, deixe marcado Node.js e a opção mais acima e copie esse link aqui. Esse é o link de acesso do banco de dados que você acabou de criar. Voltando aqui ao Visual Studio Code, dentro da pasta Models, vamos criar o arquivo dbModel.js. É nesse arquivo onde a gente vai realizar a conexão com o banco de dados e também vamos criar alguns métodos para facilitar o processo de adicionar e buscar dados. Primeiramente, vamos importar a classe MongoClient. Com isso pronto, vamos definir a variável singleton, que no momento vai estar totalmente vazia, mas ela vai armazenar no futuro a instância da conexão com o banco. Abaixo, vamos criar uma função assíncrona para realizar uma conexão com o banco. Então o nome dela vai ser connect. Aqui a gente vai verificar se a variável singleton que a gente criou antes já tem algum valor armazenado nela. Nesse caso, a gente vai encerrar a função por aqui e apenas retornar esse valor. Mas, numa execução inicial da plataforma, caso ela não tenha nenhum valor, a gente vai prosseguir com a função da seguinte maneira: criar uma constante client e nela a gente vai inserir um objeto da classe MongoClient e a gente vai utilizar aqui a URL do banco que a gente recebeu antes, botando entre aspas. Aqui, entre os dois sinaizinhos e a palavra password, você vai inserir a sua senha no seu banco de dados, assim como eu inseri aqui. Abaixo disso, vamos utilizar a palavra-chave await pelo método client connect, sem parâmetros. Depois de conectado, a gente utiliza o método db do cliente e insere aqui o nome do nosso banco de dados. O nome que eu decidi utilizar aqui é data, do quesito de dados, mas você pode usar o que você quiser. E retorna esse valor do método db para a variável singleton, que antes estava vazia. Então a gente retorna a variável singleton que a gente acabou de dar um valor para ela. Agora a gente vai utilizar os métodos para facilitar o uso do banco de dados aqui pelo Node. O primeiro método vai ser também uma função assíncrona chamada de findAll. Nesse caso, encontrar todos. O nosso parâmetro vai ser collection, onde vai estar o nome da coleção. E a função é muito simples. A gente cria uma constante db que vai esperar pelo resultado da função connect, onde a gente vai receber o valor do singleton, que nesse caso é a instância da conexão com o banco de dados. Então a gente vai retornar com o método collection, que ele acessa a collection que a gente botar aqui como parâmetro. No caso eu vou botar aqui collection, que é o parâmetro dessa função. Então com essa resposta da conexão a gente vai utilizar o método find sem passar nenhum parâmetro. Então ele vai retornar tudo que tem nessa coleção. E por último o método toArray para fazer com que essa resposta se torne uma array com todos os dados recebidos. Agora o próximo método também assíncrono é o método insert_one. E ele vai receber como parâmetro também o nome da collection e um objeto que será adicionado. Como você vai ver pelo nome, nesse método a gente vai inserir algo no banco. Também a gente vai criar a variável, a constante db. E agora o retorno vai ser o seguinte: collection novamente, se conectando a coleção que a gente passou como parâmetro para essa função. Só que em vez de usar find, a gente vai usar o método insert_one para inserir um objeto. E aqui a gente passa como parâmetro o nosso próprio objeto, que também é um parâmetro dessa função, ficando dessa forma. Agora, para poder utilizar tudo isso aqui, a gente novamente utiliza module.export e exporta as funções findAll e insert_one. Esse é o modelo do banco de dados. Pode pausar e copiar qualquer coisa ou analisar o código caso tenha se perdido.
E caso não tenha entendido alguma coisa, pode voltar e ver de novo. Agora que a gente desenvolveu essa conexão com o banco de dados, a gente pode voltar aqui ao controller e alterar algumas coisas. A primeira mudança é importar o modelo do banco de dados. Aqui eu vou importar ele com o nome de DB. Agora a gente apaga o array das tarefas, porque a gente não vai mais utilizar ele, a gente vai utilizar o banco, como eu disse anteriormente. Agora aqui a gente faz uma mudança na função getTarefas. A gente faz o seguinte, a gente vai criar uma nova constante tarefas para substituir que a gente apagou. E uma coisa que eu estava esquecendo, a gente vai transformar essa função aqui em assíncrona, para poder utilizar a palavra-chave await e esperar pelo retorno do método findAll que a gente criou antes. Ou seja, com essa palavra-chave await, a gente vai esperar que a função dbFindAll retorne tudo que ela encontrou, para então poder renderizar a página com isso. Essa é a única mudança necessária nesse método. A respeito aqui do addTarefa, a gente remove esse push, porque essa array não existe mais, e a gente troca pelo seguinte, também torna como assíncrono para evitar erros, e adiciona aqui await db.insert1, e como parâmetro a gente vai passar o nome da coleção que a gente vai usar, nesse caso eu vou utilizar o nome tarefas, e a gente vai passar o próprio objeto tarefa que a gente criou aqui em cima, que a gente estava mandando com o push para o array antes. E é isso que precisa ser mudado aqui. Dessa forma, a implementação do MongoDB foi totalmente concluída. Você já pode executar a aplicação e testar por si mesmo. É bom testar especialmente a questão de reiniciar a aplicação e ver se as tarefas que inseriu antes ainda vão continuar na próxima execução. Antes de encerrar o desenvolvimento por completo aqui, a gente vai adicionar algumas variáveis secretas ao arquivo .env. Variáveis que a gente não quer que tenha um valor totalmente público, assim. Algo que a gente não quer que seja espalhado e tenha fácil acesso. Clique na raiz o arquivo .env e dentro deles vamos definir três variáveis, sendo elas o nome do banco de dados, a URL de acesso dele e o nome da nossa collection. Aqui no name eu defini antes que seria a data, então vou continuar usando o mesmo. Na URL a gente volta aqui pro model e copia toda essa URL aqui e cola aqui dentro. E na collection a gente vai utilizar o nome tarefas, foi o nome que eu decidi utilizar nesse projeto. Isso. Agora a gente pesquisa aqui Ctrl Shift F, onde foi usado data, a gente acha aqui que foi no cliente. A gente faz o seguinte, coloca aqui process.env. O nome que a gente colocou lá, no caso seria db underline name. Onde é que foi utilizado a URL? Foi aqui no modelo também. A gente vai substituir tudo isso aqui pela mesma coisa semelhante. processo.env.db URL. Isso. E agora outra coisa que a gente colocou lá, que foi o nome da collection, a gente vai pesquisar onde é que apareceu essa string aqui, tarefas. Aqui. E a gente vai substituir as duas por isso também. process.env.db collection. Além de tornar o código mais curto aqui, essas variáveis que a gente não queria que fossem públicas agora estão secretas no arquivo .env. Mas para poder utilizar eles, a gente vem aqui no index e adiciona a seguinte linha: require.env.config. E pronto, as variáveis secretas já podem ser usadas na aplicação. É recomendado também, mas não é necessário, criar um arquivo .env.example. Aqui você cola tudo o que você colocou no seu arquivo .env, mas remove os valores, deixa apenas as chaves. Assim, caso um desenvolvedor acesse o repositório, como ele não vai ter o arquivo .env que é secreto, ele vai ter o .env.example, para saber pelo menos quais variáveis você utilizou. Dessa forma, ele pode colocar os próprios valores dele para testar a aplicação. Para encerrar aqui o desenvolvimento total da aplicação, a gente vai criar um arquivo aqui na raiz chamado .git ignore. E a gente vai colocar aqui dentro somente a pasta node modules, para que ela não vá pro repositório do GitHub. Além disso também, antes que eu esqueça, o próprio arquivo .env. Agora a gente cria aqui na pasta o repositório do Git
assim, git init, já pode ver que esses dois, tanto o node modules quanto o .env já são ignorados. Agora a gente pode realizar todo o processo de commit e push do repositório local para o repositório no GitHub. Isso eu não vou entrar em detalhe aqui no vídeo, porque não é o foco desse tutorial, então eu vou voltar assim que eu tiver isso concluído. Com todo o processo do GitHub e do Git concluído, a gente volta aqui para o header, onde você clica nesse botão aqui, então na opção Web Service. Com isso feito, vai aparecer aqui todos os seus repositórios. Você vai conectar com o seu repositório criado por essa aplicação, no caso aqui. E aqui na sua configuração é muito importante você tentar algumas informações. O nome tá por sua conta, eu vou colocar aqui lista de afazeres. A branch, você seleciona a branch certa para o seu projeto. O serviço de execução, marque o node. E o comando de build, digite npm e install. A respeito do comando de start, a gente coloca o que a gente usou antes também no terminal. Node.index.js. Isso. Aqui nas opções avançadas, a gente vai adicionar um arquivo secreto. A gente nomeia ele como .env. E aqui a gente cola tudo o que estava no nosso .env do Visual Studio. Dessa forma. Clique em salvar. Pode fechar as opções avançadas. E é isso aqui. Vamos criar o serviço. Aqui vai começar todo o processo de construção da aplicação pelo render. E assim que concluído, o seu projeto vai estar completamente pronto. Assim que você receber essa mensagem aqui, do serviço está online, e a questão do log que a gente fez também, rodando na porta 3000, você pode acessar esse link aqui. E assim a gente encerra o tutorial. E a gente pode aprender várias coisas, desde como criar um projeto no Node.js com LPM, como instalar bibliotecas e frameworks, a utilização do modelo MVC, a criação de um banco MongoDB na nuvem com Atlas, a utilização desse banco com Node.js, como utilizar variáveis secretas no arquivo .env, como utilizar a Template Engine EJS e, por fim, como hospedar os seus projetos gratuitamente pelo render. Muito conteúdo para uma aula, mas eu espero que você possa ter compreendido tudo. Caso eu não tenha entendido algo, sinta-se livre para assistir o vídeo e também deixar suas dúvidas nos comentários. Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar o joinha no vídeo e até mais.